Olá, queridos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um Toque de Fé. Hoje nós estamos passando por aqui para trazer mais uma palavra de fé e esperança. Eu espero que você seja tão abençoado quanto eu fui na meditação dessa palavra. E o tema da nossa mensagem de hoje é muito mais fácil dar certo do que dar errado. É isso aí. É muito mais fácil dar certo do que dar errado. E para nortear essa nossa ideia, nós vamos ler as Escrituras Sagradas no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. O título do texto ele diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. E disse ele: vem. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse texto ele falou muito ao meu coração. É um texto muito forte, tendo em vista que o personagem Pedro, ele conseguiu algo impossível. Eu acredito que nenhum outro personagem da Bíblia conseguiu algo impossível nas condições que Pedro estava nesse momento. Pedro conseguiu algo impossível. E antes que você pense que o impossível era andar sobre as águas, eu quero te dizer que eu acredito que isso era o mais óbvio. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus ele ressuscitou mortos. Jesus ele fez aleijado andar. O próprio Jesus andou sobre as águas. Jesus ele mesmo morreu e ressuscitou. Fazer alguém andar por cima das águas era algo mais que natural. Não há o que se surpreender com isso. O impossível que eu enxerguei nessa mensagem, nessa passagem, é que Pedro ele conseguiu afundar mesmo estando diante do Filho de Deus. Pedro ele estava diante do Filho de Deus e conseguiu afundar. É importante ressaltar que eu não estou aqui para criticar o apóstolo Pedro. Afinal de contas, muito embora ele tenha afundado, ele foi o único que andou sobre as águas. Mas o que eu quero refletir aqui é que as Escrituras Sagradas dizem que Pedro andou sobre as águas, sentindo um vento forte, teve medo e afundou. Perceba que ele não afundou e por isso teve medo. Na verdade, ele teve medo primeiro
e depois afundou. É impressionante como nós, seres humanos, nós temos a capacidade de projetar o mal. A gente não tem medo do que de fato acontece. A gente tem medo das próprias ideias, dos próprios maus que nós criamos na nossa cabeça. E foi assim com Pedro. Ele sentiu um vento, teve medo e afundou. Só de projetar o nosso mal, o mal ele vem sobre nós. E a gente pode citar aqui alguns exemplos. Às vezes nós estamos diante de um bom relacionamento e ao invés de viver esse bom relacionamento, nós estamos preocupados se estamos sendo traídos ou não. Às vezes nós estamos diante de uma boa oportunidade de trabalho, de emprego, e ao invés de aproveitar essa oportunidade, nós estamos preocupados se vamos ficar desempregados, e se ficarmos desempregados e as pessoas que estão com inveja, tentando de alguma forma nos prejudicar, e a gente deixa de viver um bom momento, de aproveitar o momento feliz, projetando o mal na nossa própria cabeça. E o interessante é que Pedro, antes de projetar o mal, ele estava super positivo. Pedro, ele foi o único que teve a coragem de andar por cima das águas. E estar super positivo também nos faz afundar, porque a super positividade ela nos deixa afobado, nos deixa acelerado. A gente tomamos decisões precipitadas. E diante desses dois extremos, eu comecei a refletir e eu acredito que recebi da parte de Deus 4 pontos que pode nos ajudar a viver uma vida melhor ou com equilíbrio. E o primeiro ponto é a gente adquirir paz. Paz interior. É notório, é lógico a gente dizer que ninguém vai conseguir vencer na vida tendo uma mente pessimista e muito menos sendo positivo demais, né? Mas a gente pode analisar que diante desses dois comportamentos não existe paz de espírito. A paz interior é aquilo que nos dá serenidade, é aquilo que nos leva a tomar uma decisão bem pensada, com ideias amadurecidas. E a gente nós tomamos decisões e tomamos atitudes bem pensadas, sabendo o que nós estamos fazendo, com o pé no chão. E o segundo ponto que eu pensei é estar confiante. Ser confiante é muito importante, porque a vida ela nos apresenta a adversidade. E quando nós estamos confiantes, quando temos certeza de quem somos, para onde estamos indo e o que de fato nós queremos, nós conseguimos seguir adiante, nós temos perseverança para continuar, apesar das dificuldades, apesar do momento, apesar das circunstâncias não ser favorável naquele momento, mas nós continuamos, né? Nós podemos melhorar o planejamento, mudar, mas a gente não muda a rota, não muda o alvo. O objetivo é o mesmo. Nós temos perseverança para continuar. Por isso é importante ter confiança. O terceiro ponto é ser grato. A gratidão ela é muito forte, porque a gratidão ela nos traz para o hoje, para o agora. A gratidão ela nos leva a aproveitar o dia de hoje com aquilo que nós temos. A gratidão nos faz ser feliz. Não há como ser feliz sem ser grato. Nós, quando temos gratidão, nós olhamos para tudo que temos
com amor, nós cuidamos daquilo que temos, nós somos capazes de agradecer a Deus. E a gratidão, ela traz coisas melhores ou coisas maiores, ela traz novidade de vida para a gente. Eu acredito, eu tenho essa ideia comigo de que é impossível, talvez, a gente alcançar patamares maiores, se é que podemos dizer assim, sem que possamos agradecer e estar feliz com o que temos hoje, né? Se a gente projetar uma alegria, uma felicidade no amanhã, em alguma coisa que nós não temos, isso é totalmente impossível. Parece redundante, mas o que você não tem, você simplesmente não tem. Não há como isso te fazer feliz. Nós precisamos ser grato e feliz com o que nós temos hoje e agora. E o quarto ponto é sobre adquirir a maturidade do desapego. O pastor da minha igreja, ele fala que a gente precisa passar pelo dano da perda sem sentir dor. É preciso aprender a passar pelo dano da perda sem sentir dor. Porque quando nós chegamos a esse patamar, nós estamos desapegados. Quando nós chegamos nesse nível, nós perdemos a vaidade, nós nos tornamos mais simples, nós nos tornamos desprendidos das coisas. A gente não tem mais a necessidade de aparecer, né? E quando nós perdemos uma coisa, foi só uma coisa. E a vida é assim, a gente ganha e perde o tempo todo. Eu não quero dizer aqui que a gente não sinta quando a gente perde um bem, alguma coisa que nós adquirimos e até pessoas, mas isso por si só não é o suficiente para tirar a nossa paz. É por isso que é importante a gente adquirir essa maturidade do desapego, para que em meio às perdas nós possamos continuar, para que a gente possa conseguir continuar, porque isso de fato faz parte da vida. Nós não podemos perder a nossa paz quando perdemos, principalmente quando perdemos coisas, objetos, né? Isso é muito importante. Bom, essa era a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão. Eu espero que a gente consiga colocar esses 4 pontos, essa ideia na nossa vida, para que a gente não venha afundar. Pedro, ele afundou porque teve medo e porque duvidou. Jesus, quando chamou Pedro para andar sobre as águas, ele chamou para andar, ele não chamou para afundar. Pedro afundou por seus próprios medos, por suas próprias decisões. Então, o medo e a dúvida nos faz afundar. Que nós possamos nos defender da super positividade, porque a positividade demais também nos faz afundar. Pedro, ele estava super positivo e confiante. E, geralmente, quando as pessoas estão assim, na primeira oportunidade de adversidade, elas têm medo e desistem. Pedro, ele teve audácia nessa super positividade de desafiar Jesus. Ele disse: se és tu, manda ir ter contigo. Ora, quem era Pedro para que Jesus precisasse provar para ele que era Jesus? E é assim, quando nós estamos super positivos, nós somos acelerados demais, tomamos atitudes precipitadas, né? E isso nos faz afundar na vida. Mas o interessante é que Pedro quis andar sobre as águas, Jesus chamou ele para andar sobre as águas e Pedro andou. Ora, isso é muito interessante, querido, porque se Jesus chamou ele para andar, é lógico que a bênção já está liberada. É muito mais fácil dar certo do que dar errado. É muito mais fácil. Deus tem interesse que os seus projetos, que as tuas ideias dê certo, que prospere. Se Deus tem interesse nisso, basta apenas que você tome posse.
que você siga em meio às dificuldades e que enfrente os medos. Talvez você pode até sentir, mas enfrente. Aprenda a vencer o medo. E se assim a gente fizer, a gente vai vencer, vai dar tudo certo. É muito mais fácil. Deus ele já liberou a bênção. Deus ele está conosco. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.